Bom, chegou enfim o momento de nós ouvirmos a nossa querida Maíse. Amigos, meu nome é Maíse, eu agradeço demais a honra do convite que me foi feito para estar aqui com vocês, falando, tenho certeza, de um tema que nos é extremamente grato, Chico Xavier. Um homem impressionante que foi muito combatido ao longo dos anos, principalmente pela fidelidade ao dever e pela tarefa extraordinária que foi sua, a de ampliar a doutrina espírita através dos 412 livros que ao longo de 76 anos de mediunidade ele psicografou. Hoje, ser espírita é bem fácil, antigamente não era. A polícia fechava a porta das casas espíritas e os médiuns tinham que prestar conta nas delegacias. Quem é esse Bezerra de Menezes? Quem é esse Dias da Cruz que psicografa essas mensagens, essas receitas mediúnicas? E Chico surge quando tudo precisava ser feito. Menino pobre, com quase nenhum estudo, no entanto, chamado a uma tarefa em que a disciplina e o rigor do seu mentor espiritual, Emmanuel, determinaram para ele um caminho de luz, mas também de renúncia e de muitos sacrifícios. Quando ele desencarnou, há 16 anos atrás, eu imagino que todos nós tenhamos pensado, como eu queria a morte do Chico, mas a vida do Chico nenhum de nós queria. Porque foi uma vida realmente voltada para o outro, para as críticas que sofreu sempre, mas sempre afirmava, o meu patrão é Jesus. Quando ele tinha 5 anos, foi para debaixo da mesa da cozinha, apavorado, porque caía uma chuva torrencial em Pedro Leopoldo e ele tinha pavor dos trovões. A sua mãe, Maria João de Deus, estava internada no hospital da cidade, muito mal. Para sua surpresa, ele que havia ido se esconder ali, vê a mãe surgir embaixo da mesa. Ela o abraçou e disse, meu filho, eu vou ser transferida para outro hospital. Mas minha mãe, eu queria que a senhora voltasse para casa. Eu ainda não posso, mas eu vim te dizer que você não tenha medo. O barulho dos trovões é só barulho. E assim que eu puder, eu voltarei e estarei junto de você. E desapareceu. Horas depois, o Chico ficou sabendo que a mãe tinha morrido no hospital. Ela, mulher analfabeta, antes de partir, pediu ao mundo espiritual para ir debaixo daquela mesa da cozinha, porque ela conhecia o medo do filho e precisava confortá-lo antes de afastar-se. Ele, quando o pai distribuiu os filhos entre parentes, cai na mão de uma madrinha extremamente perturbada, que fazia questão de dar 3 surras por dia no Chico. E quando a mãe lhe aparecia no quintal, dizia, meu filho, suporte com paciência as surras da sua madrinha, mas não deixe ela quebrar o seu braço. O braço que mais tarde seria o braço da tarefa da psicografia. Ele passava fome porque a madrinha fazia questão de se esquecer que ele precisava comer. Ia para o quintal chorar, aparecia um cachorro enorme com jatobá na boca. E o jatobá era duro, o cachorro triturava o jatobá com os dentes para que o Chico comesse. Durante meses, todos os dias, na mesma hora, o cachorro aparecia, colocava o jatobá no colo daquele menino, o triturava com os próprios dentes para que o Chico se alimentasse. Muitos anos depois, o Chico descobriu os valores nutricionais que tinha o jatobá. E, quando ele contava essa história, já idoso, as pessoas perguntavam, mas Chico, você nunca perguntou se o cachorro era encarnado ou desencarnado? Nunca perguntei. Nunca tive a curiosidade. E sua madrinha, também nunca perguntei por ela. Porque realmente, imagine o que essa mulher deve ter sofrido no mundo espiritual por ter sido tão má com Chico. Embora, claro, na sua bondade ele dissesse que ela foi uma grande professora de paciência, tolerância e bondade. Dona Cidália, sua madrasta, foi uma segunda mãe. Quando o pai de Chico a pede em casamento, ela diz, aceito com uma condição, que o senhor reúna todos os seus filhos sobre o nosso teto. E certa feita, no 3º ano primário, o Chico só tinha até o 4º ano incompleto, ele chegou chorando da escola e disse, Dona Cidália, ela estava no tanque lavando roupa,
A senhora acha que eu sou louco? Claro que não, meu filho. Eu sou analfabeta. O que se passa com você eu também não sei explicar. Mas louco você não é, e nem mentiroso. Ah, dona Cidália, é que os meus colegas dizem que eu sou doido, porque eu vejo quem já morreu e falo para eles. Mas a senhora sabe como eu sei que a senhora me ama e ama os meus irmãos? Porque cada peça de roupa que a senhora lava nesse tanque, vem se aproximando da senhora um espírito de luz. Um tem a cor verde, o outro a cor laranja, o outro a cor amarela, o outro a cor azul. E dona Cidália, comovida pelas lágrimas de Chico, o abraçou e diz: meu filho, eu não entendo nada disso. Eu não sei ler nem escrever. Mas já que cada um deles tem uma cor, vamos imaginar que são seus irmãos do arco-íris. E muitos anos depois, ao receber na Assembleia Legislativa de Uberaba o título de cidadão mineiro, ele vem entrar dona Cidália, já desencarnada há muito tempo, abraçada com seus irmãos do arco-íris. Eu me recordo de que tanta gente chega à casa espírita e quando convocada ao trabalho, afirma não ter tempo, não ter disposição, ou então quer psicografar nas paredes. Psicografa uma mensagem, o espírito assina: um amigo. Um amigo? Não é Dias da Cruz, não é Eurípides Bassanufo, não é Bezerra de Menezes? Sempre imaginamos pleiades de espíritos luminosos a trabalhar através de nós. Chico entendeu que dona Cidália amava ele e aos irmãos, porque enquanto ela lavava roupa, almas luminosas eram atraídas pelo amor que ela tinha por aquelas crianças que não tinham nascido dela, mas que estavam no seu coração. Quando Chico ganhou o primeiro prêmio de redação no colégio, os pais das outras crianças se reuniram. Como esse menino insignificante e feio ganhou primeiro lugar na redação. E exigiram que a professora fizesse outro concurso, dessa vez em público. Os pais estariam na sala de aula, cada menino seria chamado à lousa e teriam que escrever ali a redação. A professora deixou o Chico por último. O Chico não tinha ninguém. O pai era caixeiro viajante, não estava. E o Chico contava essa história dizendo: se grande eu sou feio, imaginem quando eu era pequeno. Ele ficou por último, ela chamou cada aluno, eles iam à lousa, escreviam a redação. Quando o Chico atravessou, ele ficou por último. Metade dos pais presentes dizia: meu Deus, que menino horroroso, que menino feio, que menino baixinho, que menino insignificante. A outra metade olhava com pena. E o Chico já tinha dito a ela: professora, quando eu pego o lápis, não sou eu que escrevo, é esse moço que anda do meu lado. Já era Emmanuel, mas Emmanuel não tinha se apresentado ainda. O Chico vai até a lousa, pega o giz, começa a chorar. Professora, aquele moço está aqui. Meu filho, escreva. O moço está aí, o que nós podemos fazer? Escreva. E claro, a plateia toda debochando dele dizia: que coisa pequena. E ele começa a escrever: meus filhos, não desprezeis as coisas pequenas, porque pequeno é o grão de areia, mas junto a bilhões de outros forma a vastidão do deserto. Pequena é a gota d'água, mas junto a bilhões de outras forma a imensidão do mar. E foi por aí. Quando ele acabou, colocou o giz na lousa, chorando muito, e saiu. Voltando para o seu lugar, metade dos pais chorava. A outra metade dizia: que menino feio, que menino pequeno, que menino insignificante. Anos depois, quando Emmanuel lhe aparece pela primeira vez para propor a tarefa, diz: você lembra daquele dia no colégio? A tua vida inteira será assim. Metade dirá comovida: que homem. A outra metade: que ser insignificante. Te dou uma semana para que te decidas. Ou uma família que você poderá criar, ou os livros. Naquela mesma noite, ele vai à casa da irmã caçula para um evangelho.
A moça era vidente. Na hora da prece, ela assustada diz: Chico, o que foi que aconteceu com você hoje? E ele, querendo esconder a história, disse: nada, por quê? Porque o teto da minha casa se abriu e caiu um monte de livro em cima de você. E Chico percebeu que ele não tinha livre-arbítrio. Ainda faltava uma semana para dar a resposta a Emmanuel, mas os livros já estavam caindo sobre ele. E claro, Emmanuel foi sutil. Quando começou a tarefa, Emmanuel disse: 30 livros. Quando os 30 livros foram completos, mais 30. Agora vamos até os 100. Quando chegaram os 100, o Chico disse: agora a tarefa acabou. E Emmanuel: eu tenho uma notícia para o senhor. Não sei como eu vou lhe dizer, mas a sua vida não lhe pertence mais. O seu corpo não lhe pertence mais. A tarefa vai até o último dia da sua vida. E assim foi. 76 anos de mediunidade, 92 anos de vida. Quando ele desencarnou, os médicos disseram: pela lógica, ele já devia ter morrido há mais de 20 anos. E quando ele já estava bem idoso, as pessoas perguntavam: Chico, como é que você já teve não sei quantos infartes, teve tantos problemas, tem angina e continua trabalhando? Ele disse: olha, eu não sei, talvez seja uma coisa que eu faço todos os dias. Quando eu acordo, me sento na cama e digo: Senhor, só mais esse dia. E no dia seguinte: Senhor, só mais esse dia. E ele viveu 92 anos. É uma dica para quem quiser viver muito. Na verdade, o Chico tinha alguns momentos difíceis. Havia um fazendeiro em Pedro Leopoldo riquíssimo. E toda vez que ele encontrava o Chico, ele dizia: Chico, um dia eu vou lá no seu centro, vou te dar tanto dinheiro que as suas crianças nunca mais vão precisar de um centavo, porque eu vou manter a sua obra. E os anos passavam. Toda vez que ele encontrava o Chico na rua, ele dizia: eu vou lá, hein? Eu vou lá. O Chico ficou sabendo que ele tinha morrido. Os 4 filhos dilapidaram a fortuna que ele deixou. Passam-se 2 anos. O Chico está de manhã cedo varrendo o chão do centro. O homem aparece. O Chico para, segurando a vassoura. Ele entra. Chico, eu não disse que viria. Finalmente chegou aquele dia. Eu vim te dar todo o dinheiro que você precisa para as suas obras. O Chico, abraçado com a vassoura, Emmanuel aparece e diz: adivinha quem vai contar para ele que ele morreu? E foi o Chico, claro. Teve que contar: meu amigo, nada do que você tinha é seu. Aliás, você não tem mais nada, porque os seus filhos dilapidaram absolutamente tudo. Quando ele começou a psicografar essa obra magnífica que é Paulo e Estevão, ele pediu a seu Joviano, seu chefe, no Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo, se poderia usar o porão da fazenda para psicografar. As 2 irmãs caçulas ainda moravam com ele, era muito movimento, e o seu Joviano gostava demais dele. Se pode usar, meu filho, depois que o expediente acabar, você vai para o porão e faz as suas psicografias. Na primeira noite, ao psicografar o primeiro capítulo, ele se sentiu sozinho e disse a Emmanuel: eu acho que não foi uma boa ideia ficar aqui no porão da fábrica, do escritório, psicografando essa obra. O senhor disse que vai durar 9 meses a psicografia, estou me sentindo só. Emmanuel diz a ele: você está só? Não tem problema, amanhã quando você chegar, terá companhia. No dia seguinte, quando ele desceu, havia um sapo imenso, disforme, na frente da mesa. Chico ficou impressionado. Dava medo aquele sapo. Emmanuel disse a ele: você não queria companhia? Aí a tem. Durante 9 meses, diariamente, ele psicografava Paulo Estevão e o sapo na frente da mesa. Ao final de 9 meses, quando Emmanuel colocou fim na obra, o sapo olhou para o Chico, passou pela janela e nunca mais apareceu.
E as pessoas perguntavam, mas você nunca perguntou se o sapo era sapo mesmo? Nunca perguntei. Foi meu companheiro durante os 9 meses da psicografia de Paulo e Estevão. E quando nós nos aproximamos do Espiritismo, muitas vezes queremos escolher as pessoas que estarão conosco. Ah, com esse médium eu não trabalho. Ah, com fulano eu não me dou. Ah, discordo de Beltrano. Ah, esse centro espírita é muito fraco. Já ouvi isso milhares de vezes. Mas passou-se o tempo em que nós achávamos que tudo eram milagres, que bastava simplesmente querer e o mundo espiritual nos ajudaria, sem nenhuma ajuda de nossa parte. E é claro, aprendemos que doutrina espírita é a grande consoladora das nossas vidas, mas a solucionadora das nossas vidas somos nós. Felizes de nós, porque conhecemos doutrina espírita, sabemos que somos o passado em forma de presente, que nada do que acontece é acaso, porque o acaso não preside nada em nossas vidas, e precisamos saber disso. Certa feita, numa reunião mediúnica, em meio a uma multidão que havia à frente do Chico, uma senhora desequilibrada chegou na janela, e enquanto ele falava suavemente, ela gritava: Chico Xavier, eu te amo. Eu quero me casar com você, Chico. Eu vim aqui para isso. Eu sei que nós temos juntos um destino. Eu já estou pensando nos filhos que nós vamos ter. E o Chico ali, continuando a tarefa, mas ela gritando. E é claro, o espírita não tem paciência nenhuma com gente desequilibrada. Embora nós afirmemos que temos. Mas já fica todo mundo catucando um ao outro. E aí o Chico não teve dúvida. Minha filha, entre! Todo mundo desesperou. Meu Deus, ele mandou ela entrar, minha Nossa Senhora. E ela entrou realizada. Olhava para a plateia, tá vendo? O Chico também gosta de mim. E o Chico a abraçou e disse: minha filha, como eu gostaria que a minha vida tivesse o compromisso do casamento, mas não tem. Eu tenho certeza que você há de ser muito feliz ao lado de outra pessoa, ao meu lado impossível, porque eu não tenho condições de dar valor a uma pessoa tão nobre como você. A minha tarefa é outra. E a plateia desesperada. Mas é claro, ela começou a chorar, porque ela tinha desequilíbrios profundos, psíquicos, e acalmou-se e disse: Chico, eu só queria ouvir uma palavra sua. Eu só queria que você me recebesse como você está me recebendo agora. Tanta gente já me expulsou de outros lugares, mas eu sabia que você me acolheria. E era bem assim, Chico Xavier. Quando o Lorde, o cachorro vira-lata que ele teve por muitos anos, morreu, ele ficou tristíssimo, porque ele amava o Lorde. O Lorde era um cachorro que, quando o Chico sentava para orar, esse cachorro se ajoelhava na beirada da cama do Chico, cruzava as patas e abaixava a cabeça. Um dia alguém foi avisar o Chico: corre na sua casa que o Lorde está morrendo. Quando ele chegou, o cachorro esperava apenas que ele chegasse para dar o último suspiro. Aparece uma alma sofredora e diz a ele: sabe por que o cachorro morreu? Porque suas irmãs o envenenaram. Ele já estava velho, fazia xixi em toda parte e elas não tinham mais paciência com ele. E o Chico contava que ele nunca contou às irmãs que sabia que elas haviam feito isso e que tinha sido um dos perdões mais difíceis que ele deu. Abraçou o cachorro e viu que as irmãs realmente tinham tentado e conseguido se liberar do cachorro. Ele teve um outro cachorro, Brinquinho, um piquinês preto, que ele também amou profundamente. Como a família não o compreendia, os próprios espíritos o incentivavam a ter animais. Um amigo meu, Maurício, tem uma foto do Chico de terno e gravata, no meio das suas rosas do jardim, com um brinquinho no colo, e atrás o Chico, só ele poderia fazer isso, colocou a dedicatória: Maurício, me perdoe, mas o brinquinho fez questão que eu saísse na foto com ele. Pessoas generosas como Chico Xavier são assim, até mesmo para fazer uma
dedicatória, fazem questão de não aparecer. Certa feita, seu irmão desencarnou, aos 30 e poucos anos, sua cunhada ficou louca, teve que ser internada num sanatório e ele ficou com os sobrinhos. Eram garotos muito difíceis, inclusive tinham brigas com o Chico e uma vez um deles disse: tio Chico, você é um velho, em que tempo você vive? E o Chico respondeu: eu vivo num tempo que não passa nunca, o da consciência tranquila. E esse é um tempo que realmente não passa para nenhum de nós que temos a consciência tranquila. Mas ele precisava de outro emprego, porque ele ganhava muito pouco. E tinha os sobrinhos agora, além das 2 irmãs solteiras, para cuidar. Disseram a ele: olha, tem um emprego em tal lugar, mas o ônibus só passa lá no seu bairro de manhã cedo. Você pega aquele ônibus, se você chegar lá bem cedinho, você vai fazer uma entrevista e talvez você consiga o emprego. Ele postou-se por onde o ônibus parava e pensou: meu Deus, eu preciso desse emprego, porque a situação na casa dele era complicadíssima. O ônibus apontou lá na rua, ele preparou-se. Na hora que o ônibus vem descendo a rua, um garotinho do outro lado: tio Chico, me espera que eu preciso falar com o senhor. Ele conhecia a mãe do menino, era uma senhora doente. Ele pensou: meu Deus, será que ela morreu? Será que ele está precisando de ajuda, tão sozinho? Deixou passar o ônibus. O garoto feliz atravessou a rua, abraçou as pernas dele, deu a ele uma florzinha do campo e disse: tio Chico, só queria te abraçar e te dar essa florzinha. E muitos anos depois, um jornalista perguntou a ele: houve um momento decisivo na sua vida? Ele disse: houve, e contou essa história. Aquele foi um momento decisivo, porque eu vi que lutaria sempre com a dificuldade financeira, com o meu salário, mas eu não podia deixar aquele menino sem me entregar aquela flor. Quando ele tinha 32 anos, ele teve uma crise respiratória séria. Ele foi para o degrau da cozinha da casa, arfando, não conseguia colocar o ar para dentro e pensou: vou morrer. E começou a pensar na morte. Emmanuel lhe aparece e diz: o que você está fazendo aí nesse degrau? Eu estou morrendo. O senhor me recebe quando eu morrer? Ah, meu filho, estou muito ocupado. Não vou te receber, não. E desapareceu. Quando ele viu Emmanuel desaparecer, aí que ele piorou mesmo. É o que acontece conosco. Quando alguém não nos dá atenção, nós pioramos de repente. Ele começou a arfar. Aparece a irmã Sheila. Chico, meu filho, o que você está fazendo? Eu estou morrendo. Emmanuel já disse que não pode me receber. A senhora me recebe? Oh, meu filho, eu tenho uma reunião com Emmanuel. Não posso te receber também. Aí, quando a irmã Sheila sumiu, que ele piorou de vez. Ele não conseguia nem enxergar. Aparece Dr. Bezerra de Menezes. Essa alma magnífica. Meu filho, o que você está fazendo aí? Eu estou morrendo. O senhor não precisa me dizer que eu já sei. Ninguém vai me receber. Emmanuel já disse que não pode. Irmã Sheila tem uma reunião com ele. Eu sei que o senhor também vai dizer alguma coisa. Dr. Bezerra sorriu, colocou a mão no peito do Chico e disse: ô meu filho, não sei se eu posso te ajudar, mas vou colocar a mão no seu coração. Quem sabe eu te ajudo? E ele viveu mais 60 anos depois daquele dia. A verdade é que ele contou: naquele dia eu tive uma crise de síndrome do coitadinho. E quem de nós já não viveu a sua síndrome do coitadinho? Coitadinho de mim, ninguém me entende. Coitadinho de mim, nenhum espírito aparece para me ajudar. Coitadinho de mim, minha vida não vai para frente. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um homem que com uma doença degenerativa não se movia do pescoço para baixo, cego, andava com uma cama por todas as casas espíritas do Brasil, contando a sua história e falando de Jesus. Um dia ele começou a sangrar e percebeu que ia morrer. Pediu aos amigos de Ituiutaba, onde ele morava, que o colocassem numa Kombi, porque seu último desejo era despedir-se de Chico Xavier. Quando ele chegou lá,
os amigos o tiraram da Kombi, carregando aquela cama, o colocaram na frente do Chico, e o Chico, para surpresa de Jerônimo, disse: Jerônimo, você está morrendo mesmo. Jerônimo contava que teve uma crise, o coração parou. Meu Deus, agora eu morro mesmo, porque o Chico está me dizendo que eu estou morrendo. Chico, é verdade, né? É verdade, os médicos disseram que não tem jeito, e eu vim para me despedir de você. Não, meu filho, a sua doença é gravíssima. Eu sei, Chico. Eu sou cego, não me mexo. E agora eu não consigo mais controlar essa hemorragia que tenho. Não, meu filho, não é nada disso não. Você está morrendo da síndrome do coitadinho. Todo mundo que vê você nessa cama diz: coitadinho do Jerônimo. Coitadinho do Jerônimo, é cego. Coitadinho do Jerônimo, ele não se mexe. Saia da síndrome do coitadinho, meu filho, que você ainda tem muita palestra para fazer. Naquele momento, Jerônimo decidiu: nunca mais eu vou me sentir coitadinho. Viveu mais 35 anos. E espalhou a mensagem de Jesus em toda parte, carregando a sua cama. A síndrome do coitadinho é um caso sério, que nós precisamos romper. Uma vez ele atravessava a rua de madrugada, 2 ladrões o pegaram. Passa tudo que o senhor tem aí. O Chico começou a rir. Meus filhos, eu não tenho nada. Impossível. As moedas, pelo menos as moedas. Pode olhar, não tenho nada, não tenho 1 centavo no meu bolso. Mas que incompetência, você não tem nada, velho. Não, meu filho, não tenho nada, só tenho Jesus comigo. Quem é o senhor? Como é seu nome? Chico. O Chico Xavier? Um olhou para o outro. Cara, é o Chico Xavier. Você sabe quem é, né? Sei quem é o Chico. Quanto que nós temos aí? O outro imediatamente disse: não. Nós estamos desde 6 horas da tarde roubando todo mundo que passa. Esse dinheiro é nosso. Devolve, entrega. Entrega tudo para ele. Os relógios. Não, os relógios não. Pega os relógios. Esse que está escondido, pega também. Seu Chico, leva tudo. Leva tudo, seu Chico. Pede aos espíritos que andam com o senhor para desculpar a gente. Mas a férias de hoje é toda sua. Transforma tudo isso em comida para suas crianças. A gente promete que não rouba mais. Pelo menos essa semana. Leva tudo. E o Chico ficou com tudo. E não era pouca coisa. Como não dava mais para encontrar os donos, o Chico realmente destinou tudo às crianças dele. Certa feita, um casal desesperado procurou pelo Chico e disse: Chico, nosso filho tem uma doença degenerativa e já perdeu as 2 pernas. Agora, os médicos disseram que para mantê-lo vivo, precisam tirar os braços dele. Chico, ele será só um tronco sobre uma cama. Ele tem 9 anos. Nós moramos numa fazenda. Ele não tem nenhuma alegria. Você acha que nós devemos obedecer aos médicos? E o Chico disse: meus filhos, eu sei que é difícil, mas obedeçam. Porque quando vocês não estão em casa, ele, sem as pernas, usando os braços, vai até o quintal e tenta se jogar no rio que passa atrás da fazenda. Ele tirou a própria vida em 10 encarnações e está procurando matar-se mais uma vez. Tirem os braços. Ele viverá poucos meses, mas pela primeira vez em séculos, ele sairá da terra sem ter se matado. E assim foi. Os pais obedeceram à orientação de Chico. O menino viveu mais 4 meses, expirou, mas pela primeira vez em 1000 anos, saiu da terra sem ser um suicida. E quando hoje a própria Organização Mundial de Saúde diz que a segunda maior causa de morte de 15 a 29 anos de idade no mundo atualmente é o suicídio, nós precisamos discutir isso. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos ter coragem de falar de angústia, de tristeza, de depressão. Pensar que nem todo mundo dá sinais de que quer desistir de viver. Precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir as nossas crianças, os nossos adolescentes. Infelizmente, em Brasília, esse ano, um recorde de suicídios.
A cidade impactada por tantos casos, até os jornais começaram a falar sobre isso. Embora haja na mídia um acordo de não se falar sobre suicídio, para não incentivar outras pessoas delicadamente desequilibradas a fazê-lo, mas nós precisamos discutir isso, porque as pessoas estão realmente fugindo da vida da forma mais triste. E sabemos que antes de 100 anos, ninguém resgata um suicídio. Precisamos estar atentos para isso. Sabemos todos que nós temos as nossas afinidades. E havia um homem em Uberaba de quem ninguém gostava. Era um homem tremendo, mal-humorado, macambúzio. O Chico levava todo sábado mantimentos para ele. Ele não tinha ninguém. O Chico conhecia o seu temperamento, batia na porta e dizia: meu amigo, aqui está na porta os seus mantimentos. Não se preocupe, não precisa abrir. Imagine, o homem era terrível, não abria para ninguém. Mas aqui estão os seus mantimentos. E o Chico não desistia. Todo sábado deixava os mantimentos na porta do homem e ia embora. Um dia de manhã cedo, o Chico estava limpando o centro, vem alguém correndo e diz: Chico, sabe quem morreu? Fulano. A cidade está satisfeita, porque o homem horroroso, o homem mal-humorado, ninguém gostava dele. O Chico, muito tranquilo, disse: eu sei, eu estou sabendo, já sei que ele desencarnou. Já sabe? Chico, não são nem 7 horas da manhã, eu sou o primeiro que estou correndo para dar notícia na cidade. Como é que você sabe? Emmanuel me disse. Emmanuel te disse? Por quê? Porque já que ninguém gostava dele, o próprio Cristo veio buscá-lo. A verdade é que às vezes, por falta de afinidades dentro da nossa própria família, nos esquecemos de que somos o passado em forma de presente e estamos juntos novamente para nos reconciliarmos. Perdão pela água que caiu. Os homens aqui são tão maravilhosos que ficaram molhados, mas estão fingindo que não. Espírita é assim. Na verdade, quando nós desprezamos ou ignoramos alguém, estamos dando a esse alguém uma importância enorme na nossa vida. Se nós, ao contrário, vamos até ele e nos reconciliamos, ou perguntamos o que foi que fizemos, vamos estar em contato com aqueles que pensam diferente de nós. Vamos respeitar aqueles que não são iguais a nós. Vamos respeitar como são, para que se tornem melhores. As pessoas que não são aceitas como são, ficam irracíveis e não encontram solução para suas vidas. Vamos pensar mais no nosso próprio coração, na saúde psíquica e emocional e espiritual que precisamos ter, acolhendo a todos, portas adentro das nossas almas. Oscar Wilde dizia: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Chico Xavier foi uma pessoa que viveu e ensinou a todos nós a viver também. Ele que admirava tanto Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce, desencarnada, Dr. Bezerra contou que ela chegou a ele e disse: o senhor sabe, eu queria trabalhar. E Dr. Bezerra disse: mas Irmã Dulce, a senhora teve uma vida tão difícil na Terra, meio pulmão. A senhora está de volta, a senhora quer trabalho. Ah, eu trabalhei a vida toda, eu quero trabalho. Eu posso escolher alguma coisa? E Dr. Bezerra disse: quem sou eu para dizer à senhora o que escolher? Escolha o que a senhora quiser. E ela, sorridente: eu quero algo que ninguém queira. E foi trabalhar com as almas suicidas no mundo espiritual. A verdade é que quando nos dispomos à tarefa, ela permanece conosco, ela se ilumina a nossa existência enquanto estamos na Terra, nos torna nobres, dignos e retos, que é o que realmente importa. Por enquanto, o corpo é a manifestação do nosso espírito, não podemos prescindir dele, mas amanhã estaremos fora do corpo. E vamos prestar contas, sim, daquilo que nós fizemos, e vai nos doer aquilo que nós não realizamos. Por isso, enquanto estamos dentro do corpo, analisemos bem nossas vidas, amemos, entendamos, sejamos fraternos, sejamos mais do que espíritas, verdadeiramente cristãos. E o Chico tinha um bom humor incrível. Ele contava uma história interessante de um homem que era super baixinho, mas não podia ver
ajuntamento que ele já queria saber o que era. Passava por uma ponte, tinha um monte de gente junta olhando para baixo. Ele, baixinho, não ia conseguir nunca alcançar a murada da ponte, mas teve uma ideia luminosa. Vou dizer que é parente meu. Com licença, é parente meu. O senhor me dá licença? É parente meu. Com licença, é parente meu. Quando ele chegou na murada e olhou para baixo, era um jumento atropelado. O Chico contava essa piada e ria. E ficava todo mundo preocupado. Chico, você vai morrer de tanto rir e ainda vão dizer que fomos nós que matamos você. Mas ele adorava essas histórias. Ele tinha uma outra que ele gostava de contar para toda vez que chegávamos perto. Um homem atravessou uma rua, tinha uma placa enorme. Cuidado com o papagaio. O homem, o quê? Cuidado com o papagaio? Ah, não, eu não resisto. Atravessou o muro. Entrou pela casa dentro, tinha um louro pequenininho numa gaiola. Ele olhou aquilo e disse, louro, mas lá fora tem um cartaz que está debochando de mim e de você. Imagine, lá fora está escrito, cuidado com o papagaio. Eu entrei para ver o que era e você, esse louro pequenininho e insignificante. O papagaio olhou nos olhos dele e disse, Rex, pega o homem. E o cachorro veio. E veio o cachorro com toda... Era um cachorro imenso, parecia um lobo. E o Chico contava essa piada e ria. E claro, ficava todo mundo encantado com aquele jeito generoso do Chico de contar histórias. Meus amigos, encerrando nossas palavras, porque eu passaria a noite inteira contando histórias de Chico Xavier. Existem inúmeras, mas queria apenas lembrar que a vida desse homem foi um farol. E nas nossas horas difíceis, pensemos sobre isso. Ele tinha tudo contra ele. Ele nunca recebeu um centavo de nenhuma obra, porque ele dizia, os livros não são meus, são das almas de luz que escreve através de mim. Quando o livro terminava a psicografia, a primeira coisa que ele fazia era ir ao cartório para doar. Dos 412 livros, 82 ele doou à Federação Espírita Brasileira, os outros não. Ele distribuiu entre as mais diversas obras de caridade que existiam. Em 1950, ele, durante 2 anos, com um grupo de amigos do trabalho, visitava, embaixo de uma ponte, um grupo de famílias que morava a 1 hora de Pedro Leopoldo. Todo sábado eles levavam comida para aquelas famílias. Mas na época em que os sobrinhos moravam com ele, não sobrava um centavo. E houve um sábado em que não havia nada, 1 grão de arroz para levar. Nem ele, nem os colegas de trabalho tinham. Estavam todos com salários atrasados, passando por grande dificuldade. Dr. Bezerra de Menezes, já desencarnado há 50 anos, aparece e diz, meu filho, vamos levar água. Coloque aqui várias garrafas. Eu vou fluidificar a água e você vai levar essa água para as famílias. A primeira vez que eu ouvi essa história, eu pensei, o que eu não daria por um copo dessa água? Fluidificada pelo próprio Dr. Bezerra. Assim foi feito. E Dr. Bezerra fluidificou as águas na casa do Chico. Chico levou as garrafas. 1 hora depois, chegaram embaixo da ponte. O Chico subiu num pedaço de madeira e disse, meus amigos, hoje eu não tenho nada para vocês. Nós só trouxemos água fluidificada. Os homens das famílias ficaram horrorizados. Chico Xavier, você é um cara de pau. Há 2 anos você traz comida para a gente todo sábado e hoje você trouxe água. Uma senhora no meio deles disse, eu é que me surpreendo. Há 2 anos eles nos trazem comida e hoje, no primeiro sábado que eles não têm nada para nos dar, nós vamos expulsá-los? E enquanto estão nessa discussão, para um caminhão enorme em cima da ponte. Quem é Chico Xavier embaixo? O Chico pensou, meu Deus, a polícia nos achou. Porque era proibido as famílias ficarem ali debaixo, mas ninguém denunciava, porque sabiam que eram famílias muito necessitadas. E também ninguém queria tirá-las de lá. O Chico, muito tímido, disse, sou eu. Era 1950. O senhor podia subir aqui? O Chico subiu. O homem do caminhão disse, você que é o Chico Xavier? O Chico com aquela insignificância. Sou eu mesmo. Bom, não importa. Você se lembra de um empresário de Goiânia que o filho ficou doido e ele trouxe o filho aqui para conversar com você? E o Chico, me perdoe, é muita gente que eu conheço, não estou me lembrando. E o motorista disse, não importa,
Ele é o homem mais rico de Goiânia e mandou esse caminhão para você. Quando o Chico abriu o caminhão, era comida para Pedro Leopoldo inteira. E aí o pessoal subiu na ponte e começou a pegar a comida. E o Chico já imaginando para quantas instituições ele ia distribuir o que ia sobrar, porque era muita coisa. Mas de repente deu um estalo. O Chico chegou para o motorista e disse assim: como é que o senhor me achou aqui? Ah, tinha um homem no seu jardim. Um homem no meu jardim, pronto. O Chico já começou a palpitar o coração. Entrou ladrão, meu Deus do céu, entrou ladrão. Os sobrinhos viajando, ele tinha trancado a casa. Meu Deus, tinha um homem no meu jardim? Um homem lá na sua casa. E eu perguntei logo: o senhor que é o Chico Xavier? E o homem me respondeu: não, meu filho. O senhor sabe onde eu encontro o Chico Xavier? Sei, meu filho, eu vou lhe indicar o caminho e você vai achar. Aí o Chico já palpitava, já suava. E na hora que o homem já ia dando partida ao caminhão, o Chico ainda teve coragem de perguntar: mas o senhor perguntou quem ele era? Ah, isso eu perguntei. Se o senhor não é o Chico Xavier, quem é o senhor? Ah, meu filho, eu sou Adolfo Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, 50 anos depois da sua morte física, tinha se materializado naquele jardim para indicar aquele caminhão, o caminho. Se algo eu podia desejar na nossa despedida, é que o nosso coração ame tanto que as forças do bem que protegem o universo indiquem a quem sofre o caminho do nosso coração. Eu tenho certeza absoluta que as almas de luz nos apontarão, se nós fizermos todo o bem que é possível a todas as almas atormentadas e tristes, e que nós possamos abrigá-las em nossa alma eternamente. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço imensamente a honra que me foi dada de aqui estar com vocês nessa noite. Meus tios e tia estão na plateia. 45 anos que eu faço palestra, primeira vez que falo no Rio de Janeiro, e a oportunidade de ter a minha família física também próxima junto a vocês. A grande família espiritual que me honra é inenarrável. Obrigada por tudo e que nos vejamos muitas vezes. Na Seara de Jesus não existe adeus, existe apenas até o próximo trabalho. Que Jesus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre.